Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a querida Jane Ribeiro, que dirige os trabalhos da Pax desde 93. Ela que é discípula da Fraternidade Branca, canal da Mãe Divina, acaba de retornar do Egito com o grupo da Pax e vai estar falando sobre o Egito, fonte do saber. A querida Jane também compartilha os ensinamentos da Ordem de Melquisedeque e da Cabala. E hoje vamos mergulhar novamente nessa terra tão importante que é a força de todo, berço de todas as civilizações. 5.000 anos de história. Então, boa tarde a todos vocês aí que nos acompanham. E vamos lá, nas energias dos seres de luz. Ei, Jane, tá boa, Oi, querida? Gabi, tudo bem você? Tudo Olá, família jóia. Pax, bem-vindos mais uma vez. Carmen, mais uma vez, gratidão por me permitir estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que, de alguma maneira, eu já resgatei sobre a nossa história, né? Sobre a história deste planetinha. É, pois é, muito bom, muito bom. E assim, com muita alegria, né? Porque eu ainda estou naquela energia, né? Eu A gente também. teve um trabalho intenso, né? Não só intenso fisicamente, como intenso espiritualmente, e ainda está tudo muito vivo, né? E É, falar do Egito, eu sou uma apaixonada, eu amo aquela terra, eu cada vez mais eu amo aquele pedaço do planeta, é um pedaço que faz parte de mim, e cada vez que eu piso lá, eu assim, de alguma maneira, alguma coisa, né? Eu resgato alguma coisa, né? Eu acho que todos nós sempre temos um outro olhar, ou um novo olhar. A gente não vê as coisas de uma mesma forma a vida inteira, qualquer que seja a coisa, né? com E essas certeza, com terras, certeza. nossa, elas são o berço do saber, e isto precisa ser bastante compreendido, né? E porque é um caminho, né? Resgatar o saber que existe naquelas terras e entender o que aconteceu e por quê, né? Por que que aquilo ficou, enfim, ficou por um tempo, um grande tempo, só representando uma beleza material, né? Um deslumbramento daqueles locais, das pirâmides, dos templos, enfim, mas a gente precisa resgatar a história, porque nós estamos mesmo buscando a liberdade. E eu entendo que buscar a liberdade passa por a gente resgatar uma parte, pelo menos uma parte da nossa história, para fazer sentido o que a gente está fazendo, como a gente está agindo e o que a gente está buscando de verdade nesse planeta, né? Uhum. Então, falar do Egito hoje, né? Falar do saber do Egito pode até ser estranho para muitos dos nossos irmãos que compõem a família Pax, porque ontem o Rafá estava aí, e o Rafá ele é um historiador, ele é um profundo conhecedor da história do Egito, uma pessoa que eu respeito muito, e ele falou durante uma hora sobre muita coisa que você não encontra nem nos livros, na verdade, né? É. Mas eu venho para trazer um outro olhar, né? Um outro olhar. Eu não sou uma historiadora, eu não sou uma grande conhecedora de história, mas eu absorvi de alguma maneira ao longo da minha vida a, a, ensinamentos naquelas terras que chegaram para mim de uma outra forma, que não assim dos livros, digamos, né? Então, mas aí fica essa pergunta, né? Duas coisas. Falar do Egito 2 dias seguidos, poxa vida. Mas eu acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o momento Claro, que a gente está vivendo. Tem tudo a claro. ver com o Ramadã, esse período tão forte dos muçulmanos. Tem tudo a ver com o Pessah, que começa no pôr do sol, dessa próxima sexta-feira, que é a Páscoa, que se conhece como a Páscoa dos judeus. Tem tudo a ver com a Páscoa de renascimento de Mestre Jesus. Enfim, tem tudo a ver com a nossa história, né? E aparentemente pode parecer que falar do Egito não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver, né? E é por isso que eu queria assim começar lembrando, né, deste acontecimento que é Pêssar, que cai todos os anos muito próximo da Páscoa de Renascimento,
E lembrando, né, para todos vocês, para todos nós, né, que a Torá, que é o Velho Testamento, diz o quê sobre Pessa? Pessa é uma palavra hebraica que significa passagem, né? A Torá nos diz que Pessa representa a saída do povo israelita do Egito, né? Ah, da escravidão do Egito, a saída com Moisés na busca da liberdade. O grande objetivo, a grande celebração de Pessa é a atenuação, se a gente pode dizer assim, é atenuar a força do ego para buscar resgatar a liberdade, né? E isso é verdade. Realmente, o povo israelita vivia sobre um regime, digamos, vamos usar a mesma palavra, de escravidão. Mas uma coisa que eu nunca me conformei, e aos poucos eu fui redescobrindo, era esta resistência com relação ao Egito, com relação. Eu me perguntava, do povo israelita, e eu perguntava para mim mesmo, poxa vida, um ponto do planeta que detém tanto saber, e a sabedoria não é de um povo, não é de uma religião, a sabedoria é de todos. Como que, na verdade, o povo israelita virou as costas para esta sabedoria? Claro, como o Zohar nos explica, a palavra Egito é um código, né? É uma chave, e ela quer dizer, na verdade, a força do ego. Então, o que, na verdade, aconteceu era realmente sair da escravidão do ego, sair do Egito, que representava a escravidão do ego, para buscar a liberdade, né? Mas, refletindo muito sobre isso, Carmen, eu cheguei à conclusão de que quando o povo israelita saiu com Moisés do Egito para se livrar da escravidão que lá existia, eles tomaram uma atitude, digamos assim, se a gente pode chamar, na verdade, a alma daquele povo também rompeu com a sabedoria divina que existia no Egito. O povo israelita precisava sair e precisava romper com a escravidão do ego, mas não precisava necessariamente romper com a sabedoria que lá existia, sabedoria que alimentou Moisés, sabedoria que alimentou tantos seres que pertencem, né? Abraão, Yosef Hassadik e mais recentemente outros sábios. E por que isso aconteceu? Quer dizer, não sei por que isso aconteceu, mas, na verdade, o que isso tem que ficar bem claro é que não havia necessidade, né, desse rompimento com a sabedoria. Porque essa sabedoria que estava lá não era uma sabedoria que vinha de escravidão nenhuma. Era sabedoria que chegou e foi plantada, e a gente vai entender, para que uma nova civilização desabrochasse e mostrasse o caminho para a liberdade. Então não se podia confundir, não se pode confundir as duas coisas. Então não havia necessidade de romper com a sabedoria. Mas, enfim, isso aconteceu, né? E isso trouxe consequências não muito boas, porque, na verdade, quando o povo deu as costas para a sabedoria, na verdade, ele acabou também dando as costas para Moisés e para a imortalidade que aquele ato de sair do Egito em busca da liberdade representava, né? Então, eu acho que isso é o tempo de se refletir sobre isso e de se resgatar, né? De perceber que a sabedoria lá existente é uma sabedoria que se soma à sabedoria deste povo também, e que elas precisam ser resgatadas. São duas faces de uma mesma moeda, né? E é por isso que, assim, eu penso que essas coincidências, que não são coincidências que existem, de nós estarmos vivendo Ramadã, Pessa e Páscoa, que são exatamente aspectos das três maiores religiões que existem no planeta, tem que ser pensado e tem que ser refletida, né? E esse acho que é o momento da gente refletir. A grande pergunta é: o que o Egito nos ofereceu?
né? O que nós recebemos dos nossos ancestrais do Egito? O que eu entendo que a partir da primeira pirâmide que foi construída lá, que é um marco que tem um significado esotérico imenso, que foi a pirâmide de Saqqara, né? Começou a ser revelada a sabedoria de um povo, né? Através das construções que se iniciaram no Egito, um povo que até hoje deixa perplexo o mundo contemporâneo, o mundo moderno, de ficar olhando para aqueles monumentos e dizer, uau, como é que isso, até hoje se discute como é que tudo isso foi construído, né? Pois é. E, na verdade, o Rafat falou ontem uma coisa muito interessante, ele falou diversas coisas, mas que eu até me chamou a atenção. Ele disse, se não fosse o conceito de vida eterna do povo egípcio, não teria sido possível aquelas construções, porque aquelas construções, na verdade, refletem, né, essa consciência de eternidade, né? Monumentos que são eternos, que passaram por éons e continuam em pé. E a grande Pois é. pergunta é, por quê? Pois Por é. quê? Né? Pois é. 5.000 anos, né? Aqueles templos. 5.000 anos. E as 5.000 pirâmides. anos. É. 5.000 anos estão lá. E a pergunta é, será que eles foram construídos simplesmente para, no caso das pirâmides, serem túmulos, ou simplesmente para serem templos religiosos? Quer dizer, esse significado que o Rafat trouxe, né? Assim, que aquilo só existe porque eles tinham o conceito da vida eterna, foi assim uma colocação muito interessante para um historiador, né? Um profundo conhecedor da história, né? E eu digo que, a partir da primeira pirâmide, ah, o povo que ali aportou nos revelou, através destes monumentos, e deixou cravado na pedra todo um saber que ainda falta muito para ser decodificado. Né? Eles deixaram livros vivos. Na verdade, esses templos, as pirâmides, são bibliotecas vivas que estão lá, né? De uma forma perene, para nos mostrar, para que a gente possa acessar, né? Um início que a gente está buscando novamente. Né? Antes de o Egito, digamos, ser o Egito, nós temos que lembrar da Atlântida. Né? Sim. E porque o Egito só foi escolhido como um ponto no planeta quando a Atlântida estava prestes a ser afundada, e os sábios das escolas de Nacal que lá existiam perceberam que era o fim de um ciclo, que aquilo ia deixar de existir, e que avisaram a população e prepararam barcos para saírem de lá. Né? Inclusive, a gente sabe que uma das pessoas, um dos seres de luz que saíram da Atlântida para este ponto do planeta foi o nosso bem-amado mestre Serafis Bey, que levou a chama para o Egito, a chama branca da ascensão. Mas esses barcos, eles tinham uma proteção eletromagnética e eles acabaram naquilo que a gente chama e reconhece como dilúvio, terminada esta fase que a gente chama e conhece como dilúvio, eles aportaram num local que diz a tradição que era o centro do planeta, onde existia uma comprida extensão de terra, cercada de deserto, e um rio caudaloso. E eles perceberam que ali era um ponto para dar início a uma nova civilização. E, na verdade, é isto que representa o Egito. A oportunidade de um novo renascer. Né? E para que esse novo renascer cumprisse o seu objetivo, era preciso que, ao longo da história do ser humano, este tempo fosse lembrado e relembrado, não importa como, até o momento em que o ser humano começou a perceber que ali estava a nossa história. Ali está a história da humanidade. Ali, os sábios que ali aportaram
começaram a trabalhar, né, a partir da pirâmide de Saqqara, a construção em pontos específicos, em pontos muito bem, porque eles detinham um conhecimento incrível, esses monumentos que até hoje persistem e nos ensinam muito. Então, na verdade, quando a gente procura o Egito, né, muita gente é atraída pelo Egito. Milhões de pessoas são atraídas pelo Egito de formas diferentes. Não importa a forma como você é atraído pelo Egito, eu digo. Sabe, você é atraído pelos monumentos, você é atraído pelo povo, você é atraído pela... Não sei, mas essa atração acaba tendo esta finalidade de nos fazer acordar em algum momento para o significado maior, né, do que somente esta parte material que a gente reconhece, né, no Egito. E eles nos revelaram todo o conhecimento, né? E esse conhecimento não eram ministrados nestes templos, né? Os sábios, as escolas de mistérios que nós conhecemos e reconhecemos e que hoje muita gente reconhece, as escolas de mistérios treinavam nesses templos nós, né? Pessoas, homens ou mulheres, porque não havia diferença de sexo, homens e mulheres que passavam no mínimo 21 anos nesses treinamentos, eram treinados para resgatar a consciência, ao que hoje nós chamamos da consciência crística, da consciência, reunificar corpo e espírito, né? E é isso que a gente tem nesses tempos. É isso que a gente... a energia que ficou nesses templos, os hieróglifos e as histórias contadas nas paredes desses templos, o significado de tudo isso para a gente, para ser humano, que estamos buscando a mesma coisa, estamos buscando a liberdade, estamos buscando transformar o nosso ego, estamos buscando sair da escravidão do ego para experienciar a liberdade. É bom lembrar isto, né? É bom lembrar o que me desperta mais neste momento, e você sabe por quê, porque eu conversei com você lá no Egito sobre isso, é a visão que temos, ou que uma grande parte de pessoas tem, e se referem dessa forma, de que os templos do Egito são bibliotecas vivas. Sim. E isto nos reporta a este tempo em que nós vivemos. Isso nos reporta a uma série de consequências do dar as costas para a sabedoria, na verdade. Do deixar que ego, que separação, que ilusão de poder nos afastasse do verdadeiro saber. A gente sabe que o Egito teve o seu auge na 18ª dinastia, quando nosso bem-amado Amenhotep, nosso bem-amado, uma encarnação de Serafis Bey, Amenhotep III, construiu o Templo de Luxor, né? Esse foi o auge. A partir desse tempo, a coisa começou o ser humano começou a se separar cada vez mais dessa sabedoria, deste conhecimento que o Egito nos oferecia e nos oferece. Oferece para quem quiser resgatar isso. E a gente começa a perceber que, a partir daí, a separação foi aumentando tanto, a corrupção se estendeu tanto nos templos, que este saber ficou, digamos, velado. Ele ficou oculto da maior parte da humanidade. E a gente vai encontrar um ponto que eu chamo de ponto de recuperação, ou de consciência disso tudo, quando, no século III, Ptolomeu II fundou a primeira biblioteca da humanidade, a Biblioteca de Alexandria. Isso, para mim, foi um marco, sabe, no repensar a história, a nossa história, a história da humanidade. Quando essa biblioteca foi criada, a gente precisa resgatar como essa biblioteca foi criada, né? Ela era uma imensa biblioteca, tinha
milhões de papiros, de códices. E como é que isto foi arregimentado na Biblioteca de Alexandria? Isso veio de todos os povos do planeta, de todas as nações. A Biblioteca de Alexandria era nada mais, nada menos do que o ponto central onde toda essa sabedoria convergia, esse resgate de sabedoria. E de que forma? Os reis daquela época, eles começaram assim, a solicitar, trazer das outras terras, uma vez que a Alexandria era um porto onde convergia gente do planeta todo, os livros, os papiros, o conhecimento de cada povo. E o que eles faziam? Eles copiavam isso, eles copiavam e foram coletando, então, resgatando a sabedoria que vinha, porque a sabedoria tinha, na verdade, a sabedoria está no planeta todo, mas estava completamente assim, dividida, vamos dizer assim. Quando a Biblioteca de Alexandria surgiu e resgatou uma grande parte da sabedoria que a gente... Uma grande parte não, mas uma parte fundamental dessa sabedoria que está cravada lá naquela biblioteca viva de cada templo no Egito, começou novamente um despertar de consciência de que ninguém pode fazer nada sozinho, que um povo não faz nada sozinho, que a sabedoria que é de todos não é resgatada sozinha, que esse trabalho enorme dos reis que se seguiram a Ptolomeu II na manutenção dessa biblioteca, era realmente de mostrar, olha, sem esta unidade, sem resgatar esses pedaços, nós não resgatamos a nossa história. E aquilo durou, né? A Biblioteca de Alexandria permaneceu ali fisicamente por 600 anos, acumulando a nossa história, acumulando a sabedoria e disponibilizando isso para quem quisesse ver, para quem quisesse ler, para quem quisesse estudar. Né? E além de livros, existiam laboratórios, coisa que muita gente desconhece. Existiam escolas, existia a primeira escola de medicina, existiu dentro do Templo de Alexandria, e foi assim um modelo para o surgimento das universidades no mundo inteiro. E a gente não pode esquecer, e daqui a pouco eu quero falar um pouquinho, sobre o Templo de Komombo. Né? Lá que faz parte da nossa história. Komombo, que tem paredes aonde não precisa saber ler hieróglifos para perceber que você vê instrumentos cirúrgicos, você vê N coisas. Quer dizer, não precisa saber muito, e o Rafat, como um grande conhecedor, nos mostra e nos revela tudo aquilo que aparece num pedaço do templo, que era também uma escola onde se aprendia medicina. Sim. Lá nos áureos tempos. Né? Essa medicina que chegou ao Templo de Alexandria, que começou a se abrir para o mundo, veio de onde? Veio de lá, obviamente, porque todo saber, se a gente não aceitar, se a gente não estudar, se a gente não mergulhar e não perceber que toda a sabedoria divina, que está toda, ela foi toda ali cravada naquele pedaço do planeta. Né? E é de lá que acaba vindo tudo, é de lá que a gente vai redescobrindo. Mas, claro, o ser humano, o que fez? O ser humano queimou a Biblioteca de Alexandria. Queimou. Absurdo. Achando, né? É uma coisa incrível, né? Como o egoísmo, como a soberba, achando que queimando códices, queimando papiros, queimando mapas, ele simplesmente retirava toda esse instrumento que nada mais é porque sabedoria e conhecimento devolve liberdade, né? A gente começa a compreender o nosso poder, né? Como se a fogueira pudesse resolver o problema da soberba destes líderes, né?
que nada mais queriam do que exercitar o poder, ser o poder, e nada mais, né? E o povo era o povo. Mas, Carmen, né, ainda sem voltar para os templos e falar alguma coisinha se der tempo, eu fiz essa, depois de muito, depois, porque a Biblioteca de Alexandria foi queimada nos anos 240, por aí, antes de Cristo. Antes de Cristo. Nós vamos ver, depois de tanto tempo, né, surgir na mesma Alexandria, porque aquele ponto é um marco da sabedoria, né? Alexandria, a gente fala em Alexandria e a maior parte das pessoas lembra da Biblioteca de Alexandria. Né? É impressionante. O que chama as pessoas para Alexandria é a Biblioteca de Alexandria, apesar dela não existir mais fisicamente. Mas o povo egípcio, o governo egípcio construiu uma nova biblioteca, dizem que no mesmo lugar onde existiu a Biblioteca de Alexandria de centenas de anos atrás. E é interessante, Carmen, que nós entramos, você se lembra que nós tivemos uma vez lá, a biblioteca, ela foi inaugurada em 2003, e a gente entrou naquela biblioteca. Eu fiquei muito impressionada com o modelo dela, vamos dizer assim, a forma dela, né? E a maneira como as coisas estavam dispostas lá dentro, que não era de uma biblioteca convencional, né? A gente está acostumado com uma biblioteca que você entra, tem uma pessoa, você fala que você quer um livro, tem N prateleiras, prateleiras, prateleiras. Não, mas aquilo lá era um espaço aberto. E me impressionou muito, né? O que será que eles quiseram, de alguma maneira, dizer? O que será que o arquiteto que projetou isso quis dizer, né? Mas só muito tempo depois eu fiquei sabendo, eu procurei isso, que a forma da Biblioteca de Alexandria, quer dizer, o modelo físico, ela tem um teto que desce, né? Ele não é um teto reto, na direção do mar, E que a intenção daqueles que projetaram era que a cada nascer do sol, né, o sol batesse ali para relembrar que a cada nascer do sol você pode, mais uma vez, readquirir conhecimento. Eu achei fantástico. Como fantástica é toda a estrutura, que se não me engano é de aço, onde estão cravados letras de todas as línguas modernas e antigas que existiram e existem no planeta. Né? O que eles quiseram dizer com isso? A sabedoria não é, sabe? A sabedoria não é aquilo que você encontra na biblioteca. A sabedoria é de todos. A sabedoria, cada povo, cada língua que se revelou neste planeta ao longo das eras, contribuiu de alguma forma para que essa sabedoria pudesse renascer. Né? Que o ser humano começasse a perceber a importância da nossa história. Quem somos? É da nossa história. Porque, tudo bem, você é a Carmen, eu sou a Jane, o outro, mas quem somos de verdade? Né? A gente precisa, né? Você fez um trabalho incrível no sábado, você e o Bueno, relembrando o passado e criando um futuro, né? É preciso relembrar o passado. Não com nostalgia. Não, ai meu Deus, no passado era tão bom isso, aquilo. Não, isso aí é coisa do ego. Né? Mas relembrar o passado, porque ao relembrar o passado, a gente está relembrando das nossas origens. Claro. Né? E sem esquecer que o tempo não é linear, mas o tempo é circular e que aquele passado não é passado, mas é o nosso presente e estará criando o nosso futuro. É uma coisa incrível. E está lá a biblioteca, né? Como um marco de sabedoria. E lá também existem laboratórios, existem centros de pesquisa, existem coisas do mundo todo, como existia na Biblioteca de Alexandria. E a percepção que nos dá de que ninguém resgata o saber sozinho. Porque ele foi desdobrado, na verdade. Nós fizemos isso, né? Como nós nos desdobramos em povos, em religiões, em raças, nós também
desdobramos a sabedoria. É como se a gente tivesse picado pedacinhos para cada canto e que hoje a gente estivesse reconstruindo o mapa, cada pedacinho pondo lá no seu lugar e dizendo assim, isso aqui faz parte da minha história. E eu quero saber mais. Né? Eu quero saber mais, porque eu estou construindo o futuro, estou. Nós estivemos em Dubai. Por que nós fomos em Dubai? Por uma série de coisas mais. Nós nos deparamos com o Museu de Dubai. Que é o quê? É uma biblioteca. Que tem a intenção do quê? De projetar um futuro, né? De criar um futuro melhor para a humanidade, não só fisicamente, mas espiritualmente. E como é que isso funciona? Ele tem diversos pavimentos onde se elabora uma série de coisas que eu não entendo muito de tecnologia, mas ele é realmente traz muito, né? Usa muita tecnologia para criar esse futuro. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi uma observação que o Guia nos fez, porque eu confesso para você que eu não sabia disso, que qualquer projeto, qualquer experiência, de qualquer parte deste planeta, qualquer pessoa que imagine alguma coisa que possa contribuir para um futuro melhor, através de uma entidade que eles criaram, vai ser recebido e estudado e, se for o caso, agregado a este vídeo. Sim. O que isso quer dizer? Isso me deu um arrepio. O que isso nos mostra? O que isso nos mostra? Né? Sabe, o retorno, na verdade, de uma consciência de unidade. De unidade. Sem todos ajudando, sem todos participando, sem todos colaborando, ninguém vai fazer um futuro melhor sozinho. Né? Mas Jesus já dizia, quando um ou mais pessoas clamam pelo meu nome, ali estarei. Projete isso no futuro e na consciência da humanidade. Quanto mais pessoas, quanto mais povos, quanto mais mentes contribuírem para um mundo melhor, né? Mais rápido este mundo poderá ser reunificado. Né? Que isso seja realmente, na minha cabeça, que isso seja realmente um momento em que a gente possa não só receber as coisas que possam ser criadas neste momento, mas lembrar que tudo que possa ser criado neste momento está lá na nossa história, está lá na semente. Né? Porque ainda nós não temos capacidade de construir uma pirâmide. Né? Com toda a tecnologia que o ser humano tem. Pois é. Século XXI. Pois é. Né? Então, a gente tem que, sabe, a gente precisa, como humanidade, nesse momento da nossa história, não só reverenciar, né? Reverenciar o passado, sim, mas buscar nele, buscar nessas bibliotecas que estão lá à disposição de todos, né? A nossa história. Né? A nossa história, que está lá, e lembrar, né? Lembrar que se essas bibliotecas vivas existem lá, nós devemos aos nossos ancestrais, né? Que aceitaram, né? a começar uma nova civilização, recomeçar, né? Recomeçar tudo de novo. E que a gente não precise, né, Carmen, recomeçar tudo de novo. Que a gente possa aproveitar tudo isto e realmente, sabe, nos transformarmos em seres humanos crísticos, onde a palavra igualdade, né, onde a palavra liberdade, onde a palavra generosidade sejam coisas palpáveis, não sejam somente palavras. Né? Não sejam somente palavras. Né? E as palavras, né, eu achei incrível uma frase do bem-amado Arcanjo Metatron, através de você, no sábado.
Ele falou uma frase que me fez, está me fazendo refletir muito. Ele diz assim: vosso verdadeiro tesouro, né, é a palavra falada. Dentro de um contexto muito interessante, mas só esta frase nos mostra que, né, quanto a palavra falada tem poder e quanto através da palavra falada nós podemos abrir caminho, né? Como é que você abre caminho? Com a palavra falada. Como é que o mestre, através de você, abre esse caminho? Através da palavra falada que vem de você, através da palavra falada que vem de tantos seres, né, que trabalham no planeta. E esse é um tesouro. Esse é um tesouro que a gente tem que ter muito cuidado com a palavra falada, né? Porque ela tem um imenso poder. Acho que é o maior poder que nós temos. Acho não. Ele disse que o nosso verdadeiro poder é a palavra falada. Então é isso mesmo, né? E que ela possa servir realmente para as pessoas, sabe, irem atrás das coisas, né? Porque eu confesso para você que eu olho, por exemplo, né? A gente olha para as pirâmides, né? A gente ouve a história, né? Que foi Quéops, que foi para era o mausoléu dele, que parará, parará, parará. E a gente sabe, né? Isso é o lado da história, né? Da história contada no nosso mundo. Mas a gente sabe que aquilo lá, né? Era um verdadeiro local de conhecimento e de iniciação. Né? A gente sabe o significado. Quando a gente vê uma planta, digamos, da Grande Pirâmide, a gente vê, entre outras coisas, a gente vê um poço, onde está lá mesmo escrito poço. Mais ou menos no meio da pirâmide, a gente vê um espaço escrito Câmara da Rainha, e depois a gente vê, mais para cima, um espaço chamado Câmara do Rei. Interessante. Poço, Câmara da Rainha, Câmara do Rei, né? E se a gente for cavar isso, a gente vai perceber, né, que depois de um longo aprendizado, pelo menos foi isso que eu sempre percebi, nos templos que margeiam o Egito, a gente ia para a Grande Pirâmide, colocar em prática, ou ser testado, se a gente pode falar assim, mas eu não gosto da palavra testado, mas colocar em prática, né? Tudo aquilo que a gente tinha aprendido, aquela unidade que a gente tinha resgatado, não só de corpo e alma, mas unidade com tudo e com todos. E é muito interessante que ninguém chega na Câmara do Rei sem passar pelo poço. O que significa o poço? O poço são os nossos medos, a ilusão, o ego, tudo aquilo que a gente precisa despir ao longo da nossa história para poder chegar na Câmara da Rainha, que representa exatamente o equilíbrio perfeito entre os dois hemisférios da nossa cabeça, os dois hemisférios do nosso cérebro, né? Sem esse equilíbrio, é impossível, porque sem equilíbrio ninguém consegue ascensionar, vamos dizer assim. Ninguém consegue né, vivenciar uma vibração muito alta. E onde a gente aprendia este equilíbrio? Só para... Né? O equilíbrio, nós éramos treinados. O lado esquerdo do nosso cérebro era treinado e exaustivamente a gente aprendia a controlar no templo de Ísis, no templo da mãe, no templo que nos devolvia a intuição, o controle do corpo, né? E onde a gente aprendia a controlar o lado direito do nosso cérebro. No templo de Hathor. O que a gente encontra no templo de Hathor? No templo de Hathor a gente encontra a ciência, né? Lá está o Zodíaco de Dendera. Lá era um local onde todo esse treinamento era exercitado, né? Então, só para, sabe, para a gente mencionar como é que isso acontecia, a gente passava... Hoje a gente tem a oportunidade de resgatar tudo de uma vez só, né? Ninguém precisa mais ficar anos num templo para aprender uma coisa, para depois aprender outra, né? Nós já temos a condição de agregar, de trabalhar múltiplas coisas de uma mesma vez. Mas naquela época isso era impossível. Naquela época
né? O preparo era diferente, porque o nível de consciência que a gente tinha ainda era, né? E nós estávamos recomeçando, graças a esses sábios, graças às escolas de mistério, graças a seres de luz que, como o nosso bem-amado Serafis Bey, como o nosso bem-amado Kutumi, e outros seres de luz e outros mestres que estiveram, né, se doando nesses tempos para que uma parte, pelo menos uma parcela que podia, naquele momento, absorver aquele conhecimento, pudesse se preparar e pudesse disseminar isso pelo mundo, né? Então, o Egito é muito rico, os templos são muito ricos, a gente encontra... a gente encontra tudo, né? A gente encontra aspectos das nossas vidas refletidas nesses templos, porque era através de aspectos das nossas vidas, do dia a dia, que a gente tinha que perceber o que aquilo significava no mundo irreal, no mundo da ilusão, e como que aquilo podia ser transformado para que a gente pudesse acessar o mundo da liberdade, o mundo que a gente está procurando. O mundo onde, né, o mundo aqui no planetinha, mas com uma outra consciência. Claro. Não sei se, de alguma maneira, isso tá fazendo sentido para as pessoas, para vocês, família. Maravilhoso. Porque essas coisas me deixam assim muito, sabe, muito assim, esperançosa, eu diria a palavra. A esperança de se resgatar, a esperança de acessar coisas, a esperança, sabe, a gente sabe que ninguém aprende nada de novo, nós não aprendemos nada de novo, né? Tudo está em nós, porque nós somos seres crísticos, né? Tudo está em nós. Mas a gente precisa trazer a manifestação, porque foi esse é o sentido de viver no mundo da ilusão, né? Trazer a manifestação novamente o ser de luz que somos. Então nós precisamos, né? Nós precisamos dos nossos sentidos físicos, que fazem, né? São a consciência do nosso ego, nós precisamos deles, né? Nessa nossa busca. O que nós não podemos, né? E a gente aprende isso com você, e aprende isso com o Melquisedeque, nas iniciações, e aprende isso com tantas outras pessoas na Pax que fazem trabalhos incríveis a respeito disso, né? Nós precisamos transformar, nós precisamos olhar para as nossas vidas, reconhecer os nossos limites e reencontrar ferramentas que nos permitam resgatar, sair do limite, né? Sair do limite para o ilimitado. Você falava, Saint Germain falava no sábado, sair do limite para o ilimitado. Tudo bem, sair do limite para o ilimitado. Nós somos seres ilimitados, mas nós temos que manifestar esse ilimitado. Não adianta só querer, e para isso a gente precisa resgatar a nossa história. Por isso que aquelas terras são tão fortes, né? São tão para Saqqara. Saqqara é um lugar onde vibrava a energia taquiônica. A energia taquiônica nada mais é do que a força do pensamento que vibra na frequência do amor incondicional. Veja, quando a gente conseguir atingir isso, que o nosso pensamento atinge a frequência do amor incondicional, nós somos livres. Né? E a gente aprendia isso. A gente tinha condições de resgatar isso naquele tempo. Naquele local sagrado, que foi construído por Hermes Trismegisto. Ó, né? Que trabalhava o som, que era uma antena que fazia comunicação com múltiplos universos. A gente busca isso hoje, né? Fazer esse contato. E você sempre fala, olha, os irmãos estão aí, interplanetários, interdimensionais, mas nós precisamos, primeiro a gente precisa neutralizar o medo. Né? Porque o medo é a ausência de amor, como o Mestre Jesus diz no curso similar. E quando a gente tiver medo do desconhecido, medo de manifestações que não sejam as que nós conhecemos, nós não vamos conseguir todo o benefício, toda a luz, todo ensinamento que esses irmãos nos devolvem, nos ajudam a resgatar. Né? E o medo... Veja bem, o medo também fazia parte do nosso trabalho em comum. Lá a gente aprendia a neutralizar o medo. É uma coisa incrível, né?
imaginar um aprendizado, né, que naquele tempo era muito mais físico Uhum. do que o nível de consciência era muito menor, onde a gente aprendia a neutralizar o medo, né? E nós continuamos tendo medo, né? O ser humano tem medo, muito medo de... Por quê? Tem medo do desconhecido, tem medo do que os olhos dele não enxergam. Mas os nossos olhos só enxergam 1%, os nossos olhos só enxergam o mundo da ilusão. Então a gente tem que dar esse passo, né? A gente tem que buscar as ferramentas para sair desta energia de medo, de limite, de dor. A gente tem tanta coisa, está tudo aí. Mas eu penso que também a nossa história, né? E o que nós aprendemos ou reaprendemos pode nos ajudar. Poxa, se nós podíamos, se nós aprendemos tudo isso lá, por que que a gente não relembra tudo isso e não volta a utilizar esse saber para tornar esse planeta a que ele foi destinado, né? Um ponto de luz, gente. Por que que ainda a gente tem guerra? Por que que a gente ainda tem separação? Porque a gente tem ainda a gente brigando, porque a gente tem ainda inveja. Sabe? O ser humano não percebe que cada um de nós, se a gente é uma centelha, a gente tem um lugar específico nesse mapa maior, que é o universo, e aquele pedacinho do mapa, aquele pontinho do mapa, é seu, é meu, é dele, é de todos. Ninguém nos tira aquilo. Mas nós precisamos ativar isso para fazer parte de verdade, conscientemente, deste mundo maravilhoso que está tão aberto para todos nós. Hoje está uma porta aberta. É uma porta aberta para o saber, né? É uma porta aberta que todos nós podemos passar por ela. E podemos, estejamos fisicamente ou não, como o Rafat falou ontem, né? Não só fisicamente, mas aqueles que se interessem, procurem saber, procurem ver na internet, foi o que ele falou, procurem livros que falam, porque tudo isso desperta. Né? Lógico, claro. Tudo É isso informação, desperta, né? toda É essa informação desperta. muito bom. Estou adorando, querida Jane Ribeiro. É o seguinte, tem 10 minutos, 12 na realidade. Só para te localizar aí, porque às vezes você lê Porque eu mensagem, me perco no oração, mundo. Né? entendeu? Então, Obrigada, olha, amiga. amanhã, família Pax, eu estou aqui com o Cleudio Bueno, vai falar sobre Fraternidade Azul, parte 2. Perfeito. É. Contigo. Que a gente possa verdadeiramente, né, através de tudo isso que a Pax tem oferecido, que Mensagemente tem oferecido através de você, que a gente possa, né, que a gente aproveite, né, além de ouvir, de ficar entusiasmado, de falar, nossa, quanta gente, eu vejo diariamente as dezenas de agradecimento a você, a Saint Germain, a Pax, não, mas as pessoas são gratas, Carmen, e não tem nada errado em aceitar a gratidão, Ok, porque aceitamos. você Mas está... olha, ninguém faz nada sozinho, somos todos Com uma certeza. família, por isso que funciona, graças a Deus. Amém, amém. E é verdade, porque nós somos uma família, porque não é, sabe, a casa do um só, do eu só, do um sozinho. É É, como o saber não adianta, tem o gênio de não sei o que lá, mas ele é um pontinho desse saber que um dia tem que ser, né? Quando cada um, essa troca justa, né? Quando cada um se abre para compartilhar aquilo que já resgatou, aquilo que já aprendeu, né? Isso vai formando, né? Um, um, um imenso grupo que começa a pensar num outro nível, que começa a falar, uau, né? O pensar, né, precisa de estímulo. O pensar precisa de estímulo. E eu acho que a palavra falada é um grande estímulo para a gente pensar. Né? Quando, para mim, sempre funcionou muito, sabe? A palavra de alguém que eu estou ouvindo, que eu estou vendo, vale mais do que um livro inteiro que eu vou ler. Claro que vai me trazer informações, mas a diferença entre a informação do livro frio ali, o livro frio, e da palavra falada que alguém que crê naquilo que está falando passa, é exatamente isso. É a forma, é a verdade, é
é o pedaço de alguma coisa que a pessoa fala, uau, tá, eu vou pensar nisso. Né? Que talvez lendo a mesma coisa num livro passasse batido, talvez. Né? Livro é conhecimento, né? A palavra falada, para mim, na minha concepção, nos ajuda a resgatar o saber. Né? O saber é muito diferente de conhecimento. O conhecimento acelera a nossa, a nossa caminhada, mas o saber não é o livro que vai me devolver, é toda essa história que vai me devolver, né? É todos esses múltiplos livros, esses códices, esses papiros, essas bibliotecas vivas, essas novas ideias de uma nova perspectiva para a humanidade. Tudo isto é uma coisa só. E que todos aqueles que estão trabalhando por tudo isso entendam que é uma coisa só. E que isso se torne uma coisa só para todos. Né? Claro. É aí que a gente vai, é aí que a gente vai realmente olhar e dizer, olha, o mundo mudou. Aquele mundo que nós sonhávamos está se concretizando. E que, se Deus quiser, ele será uma realidade muito rapidamente. Amém. Amém. É Deus isso. quiser mesmo. Muito bom. É isso. Muito bom, Jane, Então, querida. eu quero só desejar assim, uma Páscoa, um Pêssar, e esse mês do Ramadã, que todas as pessoas, a Pax é uma entidade ecumênica, né? E é por isso que as coisas funcionam, mas que a gente possa refletir na experiência do muçulmano e do Ramadã, na experiência do judeu e de Pêssar, e do significado e da grande figura que foi Moisés, dos ensinamentos de Mestre Jesus, que a gente acha o ponto comum, porque existe o ponto comum, porque são verdades. Né? E que a gente possa, né, não só reverenciar a força infinita da luz nos seus mais variados aspectos, e estamos reverenciando nesses dias a religião muçulmana, a religião católica, a religião judaica, mas que a gente entenda que é tudo a mesma coisa. E que a gente tem que olhar com tolerância, com gratidão, e tentar, né, fazer aquilo que Saint-Germain sempre pede e que é o objetivo, reunir o que o homem separou. Porque estamos, né, no mesmo barco. Aqueles barcos que aportaram em Tamere, naquela faixa estreita onde existia um deserto imenso e um imenso rio que é a coluna dorsal deste planeta, como disse o Rafat, tudo no Egito começou com o Nilo. O Nilo. E é exatamente isso. Toda a nossa história está ali. Toda a nossa história começou, né? A nossa história deste ciclo cósmico, vamos falar assim. Então, gente, Carmen, muita gratidão sempre, uma Imagina. Páscoa maravilhosa, que nós possamos realmente refletir sobre o significado de tudo isso, que a gente possa realmente agradecer, né, pela oportunidade de estar vivenciando este momento neste planeta, e que a gente possa sempre, sempre, sabe, nos dar as mãos, porque o pedacinho que cada um resgata precisa se somar a todos os pedacinhos. É assim que a gente vai ser um ser humano melhor. Sem dúvida Beijo nenhuma. enorme, gratidão, querida. Obrigada Gratidão. a você, querida, por estar com a gente ao longo desses anos todos. E nós fomos justamente rezar no Rio Nilo, como você também estava lá orando conosco, porque o Mestre Saint-Germain pediu para a gente marcar o renascimento da nossa humanidade, o início de um novo ciclo. Porque o primeiro ano novo teve a celebração durante 11 dias, começando em 20 de março, que foi o dia que nós saímos do Brasil, na realidade. E por 11 dias nós unimos o mundo antigo, o Egito, com o mundo novo, que é Dubai, é um país que foi criado em 50 anos, onde tem o suprassumo de todas as áreas que as pessoas possam conceber, e mostra para a gente que é possível criar o que nós quisermos, com determinação, com foco, com pessoas competentes e com resignação e amor a Deus, acima de tudo, para servir o povo e servir a humanidade, né? É o serviço à humanidade. E nós fomos rezar justamente lá no Rio Nilo, né? Que é onde tudo começou, o berço das civilizações, e agora reiniciamos um novo ciclo em nome da família Pax, em nome da humanidade,
porque nós acreditamos tudo aquilo que várias pessoas fazem, dizem, rezam ao mesmo tempo, se torna realidade. Nós transmitimos a nossa celebração, era 6 e pouco da manhã aqui no Brasil, várias pessoas participaram ao vivo, depois outras mais assistiram. O que importa é que cada um fazendo o seu pedacinho, a vida fica um pouquinho melhor. E temos que ter consciência que essa Páscoa é muito importante, porque ela marca o início da era do amor incondicional. Por mais que ainda possa haver violência ou todas essas energias de diz-que contrárias ao poder da luz, estamos apenas limpando ainda o caos e, se Deus quiser, isso não vai durar muito tempo, porque estamos chegando a um ponto em comum em que a paz realmente tem que ser vivenciada e reverenciada, né? Então, gratidão, Jane, adorei a sua colocação hoje, principalmente sobre a Biblioteca de Alexandria, sobre as palavras, sobre os livros, sobre os ensinamentos, e acredito que todos nós, como humanidade, nesses 2 anos de pandemia, estamos dando mais valor ao conhecimento e ao nosso processo de evolução. Porque não dá para estar na vida só para viver sem propósito, sem um objetivo, É sem uma verdade. meta, sem cumprir uma missão consciente, né? É Então, acho que é verdade. bem um resgate dessa nossa ligação com a nossa alma e com o nosso poder. Gratidão. Gratidão sempre, e estou sempre aqui, sempre junto dessa família, onde eu convivo e vivo desde 93, e sou muito agradecida por tudo isso e por ter sido aceita, né? Imagina, Aí, estamos de juntos. braços abertos nessa casa, pelo bem-amado mestre, por você, pela sua família maravilhosa. Um beijo no André, pai da Carmen, que eu amo tanto, e que foi meu colega de trabalho. Beijo a toda a família e uma Páscoa maravilhosa para vocês. Um beijo no Bueno também, que é o seu Obrigada. companheiro, nosso amigo querido, que está trazendo também tanto conhecimento e compartilhando tanta coisa boa com toda a família Pax. Beijo no coração. Até a Obrigada, próxima. Jane. Beijo para você, para o Marco, para a Juliana, para o Marquinhos, para todo mundo aí, para a Alessandra, para todos os netos, para os gatos, para os passarinhos, para as Sim, flores, para as energias. É renascimento geral, né? Obrigada por amém. essa gente na família Pax. Grande beijo, querida. Até Gratidão. sábado. Amém. Tchau, Até querida. sábado, na Pax, né? Até Na sábado paz. na Pax, com Na paz. certeza. Com Celebrando a certeza. vida com chá de morango e ouro. Afinal, Oh, estamos aqui amém. no corpo tridimensional. Coisas do senhor chefe. Foi ideia Sim, dele. Vamos embora. vamos que Adoro. Tudo vamos. que é diferente. Adoro. Gratidão, namastê, família Pax. Gratidão a todos.